para gravar aí. Desejar a todos aí um bom dia, né? Na aula passada eu não perguntei, mas acho que o calendário, todo mundo já teve acesso ao calendário de provas, né? Eu coloquei lá para nós. E vamos fechando aí nossos temas. A gente vai ver hoje as questões da aula anterior e depois vamos falar um pouquinho sobre sentença e coisa julgada. Bom, vamos lá. Então, a questão primeira era a seguinte: a inspeção judicial é a forma pela qual o juiz toma ciência dos fatos diretamente, ou seja, por uma atuação própria e sem qualquer influência de outras pessoas, em que pese possa nomear peritos para acompanhar o ato. Esse é o conceito de inspeção judicial, né? Aquele momento que o juiz define para que ele vá até o local e possa acompanhar, ver o que está acontecendo, né? E a partir de então possa tomar a sua decisão. Ah, É uma forma que eu acho muito interessante, eu acho muito importante isso, né? Já destaquei durante as aulas e me lembro de um momento, há muitos anos atrás, em que um acadêmico falou: professor, eu não concordo, eu acho que é ruim, porque o juiz fica sujeito a ser influenciado pelos advogados, né?" Eu não posso concordar com ele, porque não há que se falar em influência, até porque o juiz é uma pessoa preparada, né, madura, ao menos é o que se espera de um magistrado, embora a gente possa ter aí certamente um juiz recém-formado, que ele ainda tem um pouco de insegurança normal em qualquer pessoa, né, recém-possado, não formado, recém-possado, e também pode ser uma pessoa recém-formada, e hoje é possível ser juiz muito jovem, as pessoas entram na faculdade com 17, terminam com 22, com 25, né, ou até mesmo 23 anos, se ele já veio fazendo algum tipo de atividade jurídica durante o período, 3 anos para o concurso, com 23 anos aí já pode ser juiz. E é claro que muito jovem, pouca experiência de vida, recém-possado, vai ter alguma insegurança para fazer a inspeção judicial. Mas certamente um juiz inseguro não vai fazer inspeção judicial, né? Ele não vai se expor, se colocar lá na linha de frente da batalha jurídica, digamos assim. Então eu não vejo que seja ruim, muito ao contrário, eu sempre acho muito positivo a inspeção judicial, ok? Como eu já disse na aula, não vou abordar nas questões, uma estratégia que eu particularmente uso em processos judiciais hoje, sabendo que os juízes não gostam muito da inspeção judicial, eu tenho colocado muita foto em processo, né? Coloco fotos para poder ilustrar, né, mostrar aquilo que aconteceu lá no local em que os fatos se desenvolveram, ok? Então, a primeira é verdadeiro, porque é o conceito de inspeção judicial. A inspeção judicial pode ser considerada meio de prova subsidiária? Sim. Né? Por que ela é uma decisão de prova subsidiária? Subsidiária é que fornece subsídio, que fornece ajuda. Então, ela é certamente uma prova que sozinha não vai resolver o processo, mas ela vai colaborar com as outras provas. Então, isso aí, a doutrina toda é, é unânime nesse sentido, né? Existem ainda alguns que sustentam até que ela não é meio de prova, mas a gente viu na aula passada que é sim, que desde o Código de 73 ela está positivada, ela vem sim sendo colocada na letra do Código de Processo Civil, então ela é um meio de prova, embora ela possa ser considerada, sim, subsidiária, porque ela vai estar junto com outras provas. A inspeção judicial pode ocorrer em qualquer fase do processo, desde que antes de proferida a sentença, seja por solicitação das partes ou por ato de ofício do juiz. Essa aqui é uma alternativa também verdadeira. Eu me lembro que na outra prova que a gente trabalhou, prova pericial, tinha uma questão muito, vão ter uma questão muito semelhante a essa aqui, e eu me lembro bem que como eu disse, eu ainda não corrigi os formulários de vocês ainda, mas já andei dando uma passada de olhos, e lá na prova pericial vi que muita gente errou
Essa daqui, né, já comentei, ela em cima está escrito prova pericial, mas está errado, aqui é prova, aqui é inspeção judicial, acabei de esquecer de trocar aqui, mas muita gente errou lá e espero que isso não tenha acontecido aqui, mas entendam o seguinte, pessoal, o processo vai da petição inicial até a sentença. Na verdade, ele vai além da sentença, né? Mas o nosso objeto de estudo nessa disciplina é até a sentença. Bom, nesse intervalo entre petição inicial e sentença, o juiz ele tem total liberdade para instruir o processo. Então, antes da sentença, ele pode produzir qualquer prova ou reproduzir qualquer prova. Então, vamos lá, aqui. A inspeção judicial pode ocorrer? Verdadeiro. Solicitado pelo juiz ou pelas partes? Verdadeiro. O juiz determina e as partes podem requerer, embora, né, o juiz não seja obrigado a atender o requerimento das partes desse tipo de prova, mas elas podem requerer. Então, gravem. Até a sentença, quem, digamos assim, quem manda no processo é o juiz. Depois da sentença, ele não tem mais o comando do processo. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Mas não tem, digamos assim, não tem limites para que ele, o limite dele é a lei, né? O limite dele é a lei. Então, gravem isso. Antes de encerrar o processo, pode ser refeito tudo aquilo que já aconteceu. Tem uma pergunta aqui. A inspeção judicial não pode ser apresentada sozinha? Tem que obrigatoriamente apresentar outras provas juntos? Daniele, assim, obrigatoriamente não existe obrigatoriedade de apresentar, mas você não tem, eu não tenho notícias de um processo em que só a inspeção judicial tenha sido suficiente, né? Ela sempre vem, pelo menos ali com a prova testemunhal ou alguma coisa. Ok? Então, ela pode ser feita sozinha? Pode, não há nenhum impedimento legal para isso, ok? Mas ela sempre vai ter ali ao menos uma prova testemunhal para dar força naquilo, porque qual que é o problema da inspeção judicial, digamos assim, né? Qual que é o defeito dela? É que ela é uma prova produzida pelo próprio juiz, é o olhar dele ali. E o que acontece? Sempre se fala muito na imparcialidade do magistrado. E existem temores, por isso que essa briga doutrinária, se é prova ou se não é prova, existem temores de que o juiz depois não tem como sustentar a sua decisão, no sentido de que é apenas a opinião dele, não tem mais nada que possa estar sendo embasado ali. Por isso que há essa, é velado, né, mas há uma rejeição sobre a prova da inspeção judicial. Eu acho muito interessante no Brasil, tem essa cultura. A gente dá poder às pessoas, mas nós temos muito medo do poder que nós damos a essas pessoas, né? Só para traçar um paralelo, Daniela, numa audiência, por exemplo, você sempre terá a figura do escrivão. Você terá o juiz e terá o escrivão, para que o escrivão faça, vamos dizer assim, a escrita da audiência. Hoje a audiência é gravada, mas ainda assim você tem um escrivão que fica ali junto, para poder fazer a ata da audiência, né? Por que isso? Atenção que eu vou dizer agora, talvez muitos possam até se surpreender. Juiz não tem fé pública. A atividade do juiz ela não é revestida da fé pública. Quem tem fé pública é o escrivão. Então, quando o escrivão escreve, diz, ele está certificando que aquilo é verdadeiro. Então, o juiz precisa dessa certificação para que a gente possa controlar, para que a gente não dê um superpoder ao magistrado. É nesse sentido, ok? Então, não sei se fui claro, Daniela, mas essa é a ideia. Então, a inspeção judicial, ela é vista pela doutrina, né, com maus olhos, e, e, se, e se diz por isso que ela é uma subsidiária, porque ela sempre vai ter alguma outra prova para embasar ali a fundamentação do magistrado. Ok? Penúltima questão. Vamos lá. A inspeção judicial é ato processual que pode se realizar na sede do juiz ou fora dela, podendo
ser realizada pelo juiz, mesmo fora de sua comarca, desde que justifique e fundamente no processo a sua relevância e importância para embasar a sua sentença. Pessoal, essa alternativa ela é falsa. A inspeção judicial ela só pode acontecer na sede do juízo. Não é que ela só possa acontecer na sede do juiz, vamos falar diferente isso aqui. O juiz só pode realizar a inspeção judicial no juízo em que ele atua. O juiz ele tem uma limitação de poder dentro da sua comarca ou dentro da sua circunscrição ou seção judiciária. Então, o juiz de Maringá ele não tem poderes, por exemplo, em Sarandi, não tem poderes em Marialva, Mandaguaçu, Curitiba, Brasília, ele só é juiz em Maringá. Ok? Não que ele perca o título, não. Ele continua sendo juiz, ele é respeitado, ele é uma autoridade em qualquer lugar do país ou até do mundo. Mas, para poder mandar e desmandar, é só na comarca em que ele está lotado. Então, o que acontece? De repente, o objeto ele está em Sarandi. Vamos pegar, né? O processo está em Maringá e o objeto da inspeção judicial está em Sarandi. Não tem como deslocar. Não é possível trazer para Maringá esse objeto. Como é que faz daí? Atenção, ele faz por meio da carta precatória. Ele manda uma carta precatória para a comarca de Sarandi, para que lá naquela cidade se faça, então, a chamada inspeção judicial. Perfeito? Então, o juiz ele tem essa limitação. Ele não pode fazer nada fora da sua comarca. Então, é possível fazer? Só que aqui ele teria que mandar uma carta precatória e não ele mesmo ir, mesmo que ele fundamente, dê importância no processo, isso aí não é a função dele. Perfeito? Até porque, vamos dizer assim, vamos fazer uma brincadeira aqui, né? Se fosse possível isso, haveria juiz que poderia querer fazer a inspeção judicial lá em Porto de Galinhas, fazer a inspeção judicial lá em Jericoacá, mudou a palavra, vamos pegar a Praia dos Ingleses em Florianópolis, que é mais fácil, né? Então, daria para turistar o país aí fazendo inspeção judicial, né? É apenas uma brincadeira isso, né? Mas, assim, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Pelo que a gente já viu de juízes aqui no Brasil, né, a gente não dá para se surpreender se isso viesse a acontecer. E mais um parênteses, já que toquei nesse assunto, na Inglaterra, pós-Idade Média ali, juiz não tinha salário, ele sacava diretamente da coroa. Em outras palavras, ele tinha um cheque em branco da rainha, ele gastava quanto fosse necessário para poder ali custear o seu dia a dia, né? E interessante que a maioria deles eram pessoas simples, não tinham grandes fortunas. Imagine no Brasil se fosse assim, né? Se você pudesse, se o juiz no Brasil tivesse cheque em branco, o que não poderia acontecer nesse nosso Brasil? Né? Já que estamos criticando, vamos criticar mais um pouco. Há pouco tempo tinha uma foto da Angela Merkel, né, primeira-ministra da Alemanha, andando sozinha no mercado para fazer compra. Né? No Brasil, as autoridades saem lá com 5, 6 seguranças, carro oficial, mas é uma questão cultural, né? Quem sabe um dia a gente muda isso. Vamos lá, voltando. Mesmo que realizada a inspeção judicial, a ausência do auto circunstanciado torna sem efeito esse meio de prova, não podendo, portanto, embasar a decisão do juiz, apesar de tudo que ele viu e ouviu durante a produção da prova. Né? Então, vamos ler isso aqui de novo, que me soou estranho. Mesmo que realizada a inspeção judicial, a ausência do ato torna sem efeito. Isso mesmo. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, quando é feita a inspeção judicial, o juiz tem que fazer o auto de inspeção judicial. É aquele documento escrito em que eu coloquei lá na nossa aula, dizendo que ele tinha que apresentar fotografia, mapas, até eu comentei, né, filmagens. Ele vai montar esse auto para quê? Para depois ele poder fundamentar a sua decisão. Tá? Então não adianta ele só ir lá, ver e ouvir. Tem que ficar escrito aquilo que ele viu e aquilo que ele ouviu. Não é ele quem escreve, quem vai escrever é o escrivão. Então, na inspeção judicial, se quiser anotar aí para não esquecer, o juiz sempre estará acompanhado de um escrivão e muito provavelmente de um oficial de justiça também.
ok? E dependendo da localidade que ele for fazer a inspeção judicial, ele pode até requisitar força policial. Eu mencionei para vocês, eu citei para vocês as questões fundiárias previstas na Constituição Federal. Então, em um local que está havendo discussão sobre terras, o juiz ele pode fazer a inspeção judicial, e dependendo de como estejam os ânimos, é muito recomendável que ele vá, sim, com escolta, com força policial, para evitar, né, qualquer ali entreveiro que possa acontecer na localidade, no local. Perfeito? Então, essa era a nossa inspeção judicial, com todos os seus, digamos assim, percalços, dificuldades de operação prática, mas está aí um meio de prova relevante que eu, particularmente, acho muito interessante esse meio de prova. Perfeito? Se alguém tiver alguma dúvida ainda, estou à disposição. Caso contrário, a gente já começa a tratar de sentença e coisa julgada. Bom, falando de sentença e coisa julgada, o nosso autor, Humberto, ele traz ali uma série de capítulos, é uma matéria até bastante extensa, falar de sentença e coisa julgada. Ele entra ali em meandros, em detalhes, aprofunda bastante a matéria. E o que eu optei em fazer com vocês aqui? Optamos em pegar, selecionar a parte mais importante, né, sobre sentença e coisa julgada. Então, aquilo que realmente vai fazer sua diferença no dia a dia, e num eventual concurso público, exame de ordem aí. Não que o restante não seja importante, né? Recomendo que vejam tudo, estudem mais, né? Estudem mais do que esse autor, mas para fins de graduação, para um primeiro contato com a matéria, acho que separei aqui aquilo que eu acho suficiente para vocês terem uma boa formação. Perfeito? Então, quando a gente fala de sentença, a gente não pode falar de sentença sem recapitular um pouquinho de processo. Então, precisa lembrar que nós temos ali o autor que apresenta as suas provas, né, o seu requerimento de provas lá na petição inicial. E ele faz esse requerimento, se vocês se lembram, de forma genérica, né, pretende provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito. Ponto. Está feito o requerimento de provas. Essa frasezinha mágica aí vale alguns décimos lá no exame de ordem, simplesmente por escrever essa frase. Quem quer ser mais detalhista, especialmente provas testemunhal, pericial, depoimento pessoal, inspeção judicial, enfim. Ele diz ali as provas que ele quer. A mesma coisa acontece com o réu. A diferença é que o réu formula esse requerimento genérico na sua contestação. Ele pede todos os meios de prova, mas não detalha nenhum deles. Pois bem, novamente, lá no saneamento, o juiz vai definir, agora sim, os meios de provas. Vai dizer qual vai valer, qual não vai valer. Então, a gente diz aqui que as partes especificam as provas. Então, às vezes, não, o juiz vai intimar as partes para que elas especifiquem as provas, para que elas digam exatamente quais que elas querem. Então, lá na inicial ou na contestação, se diz que quer todos os meios de prova. Lá no saneamento é a testemunha, mas já vai dar o nome da testemunha. É a perícia, mas vai dar o tipo de perícia. Então, eu tenho provas em dois momentos dentro do meu processo, né? Um momento em que eu peço e a outra que o juiz define exatamente quais são elas. Depois do saneamento, a gente vai para a instrução. Não que o restante não tenha sido importante, mas a gente teve lá uma série de coisas acontecendo, né? E lembrando a todos vocês que o saneamento, ao menos em tese, é um divisor de águas. Por que ele é um divisor? No saneamento, o juiz vai resolver as questões processuais pendentes. Então, o que se espera, o que se imagina é que para trás do saneamento, nós não temos nenhum defeito, nenhum vício de ordem processual. Bom, lá na audiência de instrução, nós vamos ter as provas orais, nós vamos ter a oitiva dos peritos, nós vamos ter os depoimentos pessoais, lembrando que sempre fala primeiro o autor, depois fala o réu, lembrando que é vedado a quem ainda não falou assistir o depoimento de quem está falando. Depois nós temos as provas testemunhais, que é ali
a oportunidade em que se traz terceiras pessoas para participar do processo, para falar também, né? Primeiro, as testemunhas do autor, depois as testemunhas do réu, recapitulando ainda que essa ordem pode ser alterada se houver a concordância das partes, né? Não coloquei aqui a inspeção judicial, né? Ela é o patinho feio das provas, a gente acaba esquecendo dela, e eu esqueci, eu observei agora que está faltando ela. Pois bem, terminada a produção de provas, a gente vai para o chamada alegações finais. Bom, até aqui, tudo que eu mostrei para vocês ali, a gente já tinha estudado, já tinha comentado, se não na aula passada, nas aulas anteriores, no semestre passado, nós tivemos aí essa ideia. Mas terminado a produção de provas, né, o juiz então vai abrir o processo para chamadas alegações finais. Tá? E basicamente, se a gente pensar num processo bem feitinho, né, bem organizadinho, certamente será a primeira vez que o advogado irá falar, né, será a primeira vez que ele irá falar com o juiz. Porque, tecnicamente, pode ser que eu tenha um processo que não precise de esclarecimento dos peritos. O depoimento pessoal, de repente, o advogado não tem perguntas a fazer. Para as testemunhas, o depoimento foi tão bom, o juiz fez uns questionamentos tão importantes que não houve necessidade de perguntas. Então, certamente, é o único momento, no processo inteiro, é o único momento que o advogado vai precisar efetivamente falar. Até então é tudo escrito. Então, a gente sempre ouve ali o pessoal falando, o advogado tem que falar muito bem. Eu concordo, o advogado tem que falar bem, tem que escrever muito bem, principalmente escrever muito bem, porque falar, ele vai falar muito pouco, pelo menos no processo civil. No processo criminal, tribunal do júri, ele é essencialmente falado, muitas horas de explanação. No processo civil, não. No processo civil, reservado, então, para o advogado as alegações finais. Está lá no 364, fim da instrução, né, terminada a produção de provas, o juiz dará a palavra ao advogado, ao autor e do réu, bem como ao Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, ou seja, após, né, pelo prazo de 20 minutos. Então, vai falar o autor, vai falar o réu e depois fala o Ministério Público. É um prazo de 20 minutos, podendo ser prorrogado por mais 10 minutos. Então, é o que a gente chama de alegações finais orais, que vão acontecer em audiência. Perfeito? Então, é ali 10 minutinhos, podendo ser prorrogado por mais 10. Hoje é tudo gravado. Antes, essas alegações finais elas eram ditadas, então o advogado tinha que ditar para o escrivão colocar ali na ata de audiência. Então, esses 20 minutos acabavam se tornando 10, porque até a pessoa escrever ali e tal, embora não houvesse ali um cronômetro, né, como debate eleitoral. Terminou o tempo, toca o relógio, corta o microfone, não tem nada disso. Às vezes ficava um pouco mais ali, né, falando dentro do nosso processo. Esse tempo, ele seria dividido entre os litisconsortes. Então, havendo litisconsortes ou terceiro interveniente, o processo que formará, o prazo que formará com a prorrogação, vamos de novo, havendo litisconsorte e terceiro interveniente, o prazo que formará com o da prorrogação um só todo, dividir-se-á entre os do mesmo grupo, se não convencionar de modo diverso. Uma redação bastante rebuscada para dizer o seguinte, todo mundo tem meia hora, vamos dividir o tempo entre vocês. Então, se são 2 autores, meia hora, 15 minutos para cada um. Se são 3 autores, 10 minutos para cada um. Então, isso é uma divisão de tempo feito ali no processo. Algo que, do meu ponto de vista, é bastante complicado, porque, às vezes, as partes nem se conhecem, né? Estão no processo ali, unidas apenas pelas circunstâncias do momento. E depois dividir esse prazo aí. Todavia, pessoal, o que me conforta e o que de fato acontece no dia a dia processual é isso aqui, ó. Quando a causa apresentar questões complexas de fato
ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 dias, assegurado vista dos autos. Que é isso aqui, pessoal? Vamos lá. A audiência, vamos imaginar que uma audiência esteja marcada aí para começar às, vamos colocar aí 14 horas, perfeito? Então, 14 horas, está todo mundo lá no fórum para dar início à audiência. Bom, lembrando que nós estamos no fórum, mas o fórum é no Brasil, as coisas não costumam começar muito na hora, vamos dizer que a nossa audiência começou, né, às 14h15, aproximadamente. Né? E pior, se teve uma audiência antes, de repente pode ter atrasado muito mais. Vamos colocar 14h15. Vamos imaginar que tivemos que ouvir um perito, até ele entrar na sala, se apresentar, documentos, vamos dizer que ficou ali mais meia hora falando. Então, vai dar 14h45. Depoimento pessoal do autor e do réu, mais 15 minutos cada um, tá lá, meia hora, né? 3h15. Testemunhas, vamos colocar 3 testemunhas de cada. 3 do autor, 3 do réu, que é o número cabalístico que sempre acontece. Então, 3 vai dar 1h30. Então, já estamos nas 16h45. Vamos imaginar que mais, né? Só isso. Vamos colocar aí mais 30 minutos para o autor, 30 minutos para o réu. E vamos lá, então vai dar, são 17h45. Vamos colocar mais 15 para o promotor para fechar minha conta aqui. Pois bem, deu 18 horas. A audiência começou às 14 horas. Né? Terminaria às 18, ou então, no melhor cenário, 5 horas da tarde. Então está todo mundo cansado, não é fácil uma audiência, ela é estressante, todo mundo fica ali com o nervo à flor da pele. Então é muito normal que as partes peçam para que o juiz autorize as alegações finais por escrito. Né? A gente chama isso de memorial de alegação final. Anota, por favor, isso não está no slide. É o tal do memorial de alegação final ou de alegações finais. Bom, então a gente costuma substituir essa fala, né, essas alegações finais, por esses memoriais. E normalmente é feito assim, em 23 anos de advocacia até hoje, né, fazendo aí dezenas de audiências, às vezes por mês, até hoje 2 processos só que houve alegação final oral, que o juiz falou determinou que fizesse. No juizado especial civil é muito comum, tá? Bem comum alegações finais orais, mas no processo, digamos assim, comum não. É muito raro ela. Para quem vai para o Justiça do Trabalho, tem uma prática muito costumeira lá que é a seguinte, né? O juiz nem já pergunta direto para o advogado, doutor, alegações finais remissivas, né? Remissiva é remetendo-se, né, o autor à petição inicial e o réu remetendo-se à contestação. Então é possível, digamos assim, falar alegações finais remissivas, que na verdade você não faz nada, você só pede para ressalta só a inicial ou a contestação? É possível, mas não é comum. É possível, mas não é comum. Já que é dada a palavra para o advogado, atenção que eu vou dizer agora. A alegação final é o momento de resumir o processo. É o momento de apresentar ao juiz os principais aspectos. É o momento de destacar qual prova foi importante, qual documento é importante, para que o juiz possa, então, formar o seu convencimento. Ok? Então, para fechar a instrução processual, a gente, então, encerra o processo com a alegação final. O que vale dizer? A partir de agora, a partir da alegação final, o juiz está habilitado, ele está preparado para dar a sentença. Então, agora, é uma expressão que a gente usa, o processo está maduro para uma sentença. O que acontece, né, o que é efetivamente essa sentença? O 366 fala lá, encerrado o debate ou oferecidas razões finais,
o juiz proferir a sentença em audiência ou no prazo de 30 dias. Então, é muito comum a gente falar em audiência de instrução e julgamento. Por que a gente fala isso? Porque vai produzir as provas e vai dar a sentença de imediato. Tá? E outra coisa que é rara é o juiz dar uma sentença em audiência. Nesses dois casos em que que eu fiz a alegação final oral, em que o juiz exigiu a alegação final oral, um desses casos apenas, o juiz deu a sentença ali de imediato naquele processo. Né? Normalmente eles não fazem isso. Às vezes, né, tem colega que relata que o juiz exige a alegação final oral, mas ele não dá a sentença naquele momento. Na minha opinião, tinha que ser tudo oral. O advogado fala, o juiz dá a sentença ali de imediato e resolve esse processo. Porque o problema todo é que o processo vai para o gabinete do juiz e ele fala em 30 dias. Dificilmente você tem uma sentença em 30 dias. E como a gente falou lá na época que estudamos prazos, para o juiz, nós não temos preclusão. Então, se ele atrasar mais tempo na sentença, não haverá nenhum prejuízo. Né? Haverá sim, a parte vai ficar no prejuízo, mas você não tem nem como pedir uma indenização por isso. Já vi processo ficar concluso 1 ano com o juiz, para o juiz dar uma sentença. Né? E o mais interessante desse processo que ficou 1 ano é que o autor também era juiz. E o colega dele demorou muito para dar a sentença. Mas, enfim, é uma peculiaridade. O ideal, né, o mundo ideal, o mundo do dever ser, é que a sentença saísse aí com 30 dias. Pois bem, importante a gente destacar isso aqui para vocês, né? Entre a petição inicial e a sentença, então teve todo um transcurso processual. Tem uma coisa que eu não tratei com vocês, porque é tratado no semestre que vem, que são as tutelas de urgência, que eu não mencionei nada, que é a possibilidade de providências no meio do processo. De qualquer maneira, para que haja a sentença, tem que haver todo esse percurso processual aqui para chegarmos até esse momento da sentença. Mas, afinal de contas, o que é uma sentença? A gente já estudou isso aí, né, quando falamos de atos das partes, depois falamos de atos do juiz, que hoje são chamados hoje de pronunciamentos do juiz. Então, eu tenho lá no artigo 203, que diz lá que o juiz profere sentenças, interlocutórios e despachos. E aqui já tem um conceito, né? Ressalvar disposições expressas do procedimento especiais, sentença é o pronunciamento pelo qual o juiz, com fundamento no 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue, se for o caso, da execução. Bom, pessoal, eu já mencionei para vocês no semestre passado que eu gostava mais, achava mais para o aluno, pelo menos, mais fácil, o conceito do Código de 73. Que não vão citar Código 73 na prova, gente, ele está revogado. É apenas uma figura de linguagem aqui para vocês entenderem a matéria. Mas lá no Código de 73, ele dizia o seguinte, que sentença pelo qual o juiz põe fim ao processo. Né? Hoje ele não põe fim ao processo, hoje ele põe fim à fase de conhecimento. Como eu falei, nosso objeto de estudo vai até a sentença, mas tem muito mais coisa depois da sentença dentro de um processo, ok? Então, entendam, sentença, para ficar mais fácil de lembrar, é quando ele põe fim à fase de conhecimento. Está lá no finalzinho do processo, no encerramento do processo. A interlocutória é aquilo que acontece no meio do processo e não seja uma decisão final acompanhado do despacho, que são os demais atos processuais. Né? Já estudamos o que diferencia a interlocutória do despacho, é a influência que tem no andamento do processo e na vida das pessoas. Então, interlocutória é no meio do processo, despacho é no meio do processo, sentença é ao final do processo, e ainda temos os atos ordinatórios, que é mandar o processo para o contador, para o juiz, para o oficial de justiça, para o perito, que é uma coisa do dia a dia ali, que o cartório faz sozinho, o juiz apenas supervisiona se o processo está correto. Então, guardemos lá, sentença é quando o juiz decide a causa. Essa decisão, ela também tem o nome de acórdão, quando ela é dada pelos tribunais. Então, quando é o juiz sozinho, chama-se sentença. Quando a decisão é do tribunal, chama-se acórdão. É uma nomenclatura e adotada pelo Código. Quando a gente fala de sentença,
nós ainda temos a sentença sem julgamento do mérito, que é o 485, que diz lá: o juiz não resolverá o mérito quando. A gente já estudou isso aqui, a gente já falou lá na extinção do processo, do julgamento conforme o estado do processo, a primeira fase, e a gente viu cada um destes incisos aqui. Então, eu não vou ficar revendo matéria já estudada por nós. De qualquer maneira, é importante destacar que o 485 ele não julga o mérito. Se quiser anotar novamente, eu já havia dito isso para vocês, o 485, o processo se encerra por defeito, por vício de ordem processual. Então, é algum erro do processo que vai obrigar o fim desse processo, ok? Quando ocorre o 485, que é o julgamento sem, né, apreciação do mérito, nesse caso, um termo novo para vocês, a sentença é uma sentença terminativa. Por que terminativa? Ela termina com o processo, mas não resolve o mérito. Não diz quem está certo ou quem está errado. Simplesmente o processo parou. Mas o pronunciamento judicial que não resolve o mérito, não obsta que a parte proponha de novo a ação. Então, termina o processo, mas de repente ele pode ser ajuizado novamente. É claro que ele vai corrigir os vícios, né, não vai apresentar com os mesmos defeitos. A petição inicial não será despachada sem o pagamento das custas da ação anterior e aqui a perempção, né, se ele der causa por 3 vezes a extinção do processo por abandono, seja 1 ano, seja 30 dias, se o autor, abandonou o processo e abandona por 3 vezes, na 4ª vez ocorre o fenômeno da perempção e ele não poderá ajuizar novamente a ação. Ok? Então a gente chama de sentença, vamos voltar mais uma vez que é importante, sentença terminativa. Termina o processo, mas não resolve o mérito. De outro lado, nós temos a sentença com julgamento do mérito, que é o 487. Haverá resolução do juiz quando acolher ou rejeitar o pedido do autor formulado na ação ou na reconvenção. Quero chamar a atenção para isso, o 4871, ele é a sentença por excelência. É o que se espera de um juiz, que ele acolha ou rejeite o pedido formulado pelo autor na ação ou na reconvenção. Essa é a ideia. Nós temos aqui outras formas em que ele também julga o mérito, mas a principal sentença realmente que vai aproveitar todo o andamento, todas as fases do processo, é o 4871. É a sentença clássica que nós temos. Aqui se chama de sentença conclusiva ou definitiva. Então, sem julgamento do mérito, ela é terminativa. Ela termina, mas não resolve o processo. Aqui, com julgamento, ela é conclusiva, ou uma expressão que os autores também gostam de usar, que é definitiva. Por que ela é definitiva? Por que ela é conclusiva? Porque ela julga o mérito. Ela diz se é o autor ou se é o réu quem está correto na prática, né, no dia a dia ali do que aconteceu entre as pessoas no mundo real e que foi transportado para os fatos do processo. Bom, outro aspecto que é importante, o princípio da congruência. É um nome feio até, né? Mas nada mais significa do que o pedido que você formula na petição inicial, ele pode ser um pedido declaratório, ele pode ser um pedido constitutivo ou um pedido condenatório. Então, o nosso norte, o que norteia, o que orienta o processo é o pedido feito na petição inicial. E o que o princípio da congruência fala para nós? Ele fala para nós que lá na sentença terá que haver uma relação, uma correlação entre o que foi pedido e o que se obteve na sentença. Então, se eu fiz um pedido declaratório, eu tenho que ter uma sentença declaratória. Se o pedido era constitutivo,
a sentença seria constitutiva. E a mesma coisa aconteceria com o pedido condenatório. É como se a sentença fosse um espelho da petição inicial. Na verdade, não é bem espelho, né? Que no espelho você vê a imagem invertida. Aqui você não vê a imagem invertida, aqui você vê a imagem de fato como ela é, né? Nós estamos aqui mais para Lewis Carroll, quando aquela obra Alice no País dos Espelhos, quando ela entra para dentro do espelho e o que ela vê lá é real. Então, nós não temos aqui essa inversão, a gente tem a correlação direta mesmo. Então, o princípio da congruência significa que aquilo que o autor pediu é aquilo que será entregue na sentença. E atenção, se houver alguma discrepância nisso daqui, se pediu alguma coisa e recebeu outra, a sentença será nula. Nós vamos ver daqui a pouco essas nulidades da sentença também. Ok? Bom, por óbvio, a gente não pode esquecer que não está só na petição inicial, né? Também está na reconvenção. Na reconvenção também tem o pedido. E a sentença vai ter que abordar o que foi pedido na reconvenção. Eu não posso me esquecer que os pedidos podem ser acumulados. Eu posso ter um processo de investigação de paternidade acumulado com alimentos, despejo acumulado com cobrança de aluguéis, dano moral e dano material. Então, a gente pode ter vários pedidos numa única petição. Além do que, nós não temos só esses 3 pedidos, nós temos pedidos ordinatórios, também chamado de mandamental. A gente tem outros vários pedidos, mas 90% das questões processuais se resolvem com esses 3, declaratório, constitutivo e condenatório. Se vocês dominarem isso, garanto a vocês, aprovação no exame de ordem aí garantida. Ok? Então, fechando aqui o raciocínio, princípio da congruência. A sentença tem que refletir exatamente aquilo que foi pedido na petição inicial. Observem que o que determina, né, já falei, o que orienta o meu processo é a petição inicial. É aquilo que o autor quer. O réu não apresenta pretensão, o réu apenas se defende. Se o réu quer apresentar pretensão, ele tem que fazer por reconvenção. Então, ou fazer por um outro pedido. Então, o processo sempre vai ser orientado pelaquilo que foi feito na petição inicial. Daí a importância de vocês fazerem uma boa petição inicial, que dependendo da qualidade da petição inicial, decorre certamente a qualidade da nossa decisão. Perfeito? Avançando mais um pouco. Uma sentença, o que contém uma sentença? Uma sentença, ela é composta de 3 partes, e a própria lei fala para nós. O relatório, que conterá o nome das partes, identificação do caso, com a suma do pedido, da contestação, registro das principais ocorrências, aviso no andamento do processo. Então, relatório é a síntese, né, o resumo de tudo aquilo que aconteceu. Quais foram os principais depoimentos, se houve ali suspeição do juiz ou do perito, enfim, resumir todo o processo. É uma forma que eu vou ter de saber se o juiz leu ou não leu o processo. Claro que hoje em dia a gente bem sabe que quem faz boa parte desses relatórios são estagiários, não é bem um magistrado. De qualquer maneira, quem assina é ele, quem se torna responsável pelo ato é o magistrado. Além do relatório, nós temos a segunda parte, que é a fundamentação, ou aquilo que a lei chama de os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. Então, aqui é o momento que ele vai apresentar, né, a construção do raciocínio que ele desenvolveu, qual é a lei que ele utilizou, qual é a doutrina que ele se baseou, a jurisprudência que ele seguiu ali para tomar a sua decisão. Então, são os fundamentos, é o que vai, de fato, dar ali embasamento à decisão do juiz. É onde a gente vai verificar se vale a pena recorrer ou não recorrer daquela decisão, para saber, sabendo ali quais foram os motivos que levaram o magistrado a tomar esta ou aquela decisão, uma decisão neste ou naquele sentido. Então,
Mais uma vez, relatório ou resumo, fundamentação é o embasamento da decisão do juiz, que pode estar na lei, mas não só na lei, pode estar inclusive nos princípios processuais. Me lembro bem de um caso que eu certamente relatei para vocês nas aulas presenciais, de uma investigação de paternidade, em que, uma licença maternidade, em que era para o pai, né? O pai, pela lei, salvo engano, ele tem 5 dias úteis de licença maternidade, mas ele queria o mesmo tempo da mãe, justificando que a mãe morreu durante o parto e precisava de tempo para cuidar da criança. E o juiz concedeu, né? No meu modo de ver, corretamente. Por quê? Embora a lei julgou contra a lei falava em 5 dias, mas ele deu por 6 meses, de forma a atender o melhor interesse da criança. Então, às vezes, ele pode julgar contra a lei, sim, para poder aí, de fato, fazer justiça. Por fim, né, o terceiro ponto da sentença é o dispositivo, que é quando ele coloca lá condeno, né, declaro o réu pai do autor. O dispositivo ali, digamos assim, é a decisão em si, é onde ele fecha o raciocínio e diz, né, qual é a decisão que ele tomou. Ele veio fundamentando, então ele diz, né, com base em tudo que foi dito, condena o réu, absolvo o réu, declara o réu isso, declara o réu aquilo, é, determina a extinção do casamento. Então é quando o juiz ele, de fato decide. As pessoas ansiosas como eu, quando pega uma sentença, a primeira coisa que você vai ler é a última frase. Ganhamos ou perdemos o processo. Depois você vai entender por que ganhou ou por que perdeu aquele processo. Ok? Então, esses são os elementos de uma sentença. Tem que ter. Se faltar algum deles, a sentença será nula. E a mesma coisa acontece com o acórdão. O acórdão, como eu falei anteriormente, é a decisão dos tribunais. Então, lá no acórdão, tem que ter também estas 3 estruturas aí para que a decisão do juiz tenha validade. Perfeito? Pois bem, aqui a gente vai falar um pouco das nulidades de uma sentença. Então, a sentença ela pode ser infrapetita, ou seja, abaixo, ultrapetida, além, ou extra, fora. Petita significa pedido, né? Então, infrapetita, uma sentença que o juiz deu menos do que foi pedido. Ultrapetita, o juiz deu a mais do que foi pedido. Ou extrapetita, que é diferente do que foi pedido, ou citrapetita. Muita atenção agora, pessoal, que quando vocês forem ler, ou quando já leram essas nulidades, os autores vão dizer com as seguintes letras, né, o que eu acabei de mencionar: o juiz dará a menos do que foi pedido, ou a mais do que foi pedido, ou diferente do que foi pedido. Gostaria muito que vocês anotassem aí uma coisinha, que é a seguinte: aqui tem a ver com a quantidade de pedidos, ok? Então, quando fala menos, é quantidade de pedidos, não é valores. Então, se eu faço um pedido, condene o réu a pagar ao autor 20 mil reais. O juiz analisa o processo e diz lá que o autor tem direito a apenas 5 mil reais. Presta atenção, ó, qual era o pedido? 20 mil. Quanto foi a sentença? 5 mil. 5 mil é abaixo do que foi pedido? É abaixo. Mas é infrapetita? Atenção, não é infrapetita. Infrapetita é quando o juiz deixa de julgar o pedido. Vamos dar um exemplo correto agora? Ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos. O juiz vem e declara o réu pai da criança, mas não fala nada sobre a investigação de paternidade. Então, quantos pedidos tinha? Tinha um, que era a investigação de paternidade, tinha 2, que eram os alimentos, ok? Ele julgou apenas a investigação de paternidade e nada, ele silenciou quanto aos alimentos. Então, ele julgou apenas um dos
pedidos. Se ele julgou apenas um dos pedidos, é infrapetita, ou seja, ele julgou a menos do que foi pedido. Foram feitos 2 pedidos e ele julgou apenas um pedido. Ok? Beleza? Então, importante lembrar, infra ou ultra tem a ver com a quantidade dos pedidos, não com valores do que foi pedido. Segunda situação é a ultrapetita. Então, na ultrapetita, ele é diferente. Então, eu tenho no processo, vamos pegar aqui um outro exemplo, eu tenho lá um dano material. Então, houve lá um acidente de carro. O juiz vai, analisa o acidente, fala, realmente, o conserto do carro ficou aí em 30 mil reais para consertar o carro. Ah, mas a autora também era modelo e ficou lá com uma cicatriz no rosto e dificultou ela para conseguir trabalho de modelo de moda, né, de desfile de moda com aquela cicatriz ali, enfim, ela não vai poder mais trabalhar. Então eu vou aproveitar e vou dar para ela mais ali 50 mil de dano moral. Atenção, qual era o pedido? O pedido era de 30 mil só queria o dano moral, material. Ninguém falou em dano moral. Então, o juiz ele não pode dar além do que foi pedido. Se pediu dano material, julga o dano material. Ele não pode dar mais do que foi pedido. Ok? Mesma coisa aqui, se a gente pegar lá a investigação de paternidade com alimentos. Vem uma ação só de investigação de paternidade. O único pedido era só da paternidade. O juiz sabe, daqui uma semana ele vai voltar aqui com alimentos, vou aproveitar e vou dar os alimentos também. Ele não pode fazer isso. Ele só pode entregar na sentença aquilo que foi pedido. Ok? Então, se o juiz concede pedidos a mais, é uma sentença ultra petita. E por fim, a extra petita é quando dá algo diferente daquilo que você pediu. Então, você entra com uma ação de investigação de paternidade e o juiz entrega para você um dano moral, que o teu filho, você não reconheceu a criança, então a criança tem direito a um dano moral de 50 mil reais. Vejam, mais uma vez a importância do princípio da congruência. Se o juiz entrega algo diferente daquilo que foi pedido, certamente aí haverá uma nulidade. Os 3 casos aqui, pessoal, são casos de nulidade. A infrapetita, que quando julga a menos, ela acontece, mas por esquecimento, né? Tinha lá 2, 3, 4 pedidos no processo, o juiz acabou esquecendo de julgar um deles. Isso é normal, isso pode acontecer. Né? As outras 2 é mais difícil de ocorrer. A extrapetita, então, eu só conheço ela dentro da teoria. Né? Apesar que hoje, com o recorta-cola das decisões, tem acontecido bastante erros ali, porque pega uma sentença como base e esquece de apagar as partes principais, então fica um pouco estranho. Mas, erros que podem acontecer é o infrapetito. Isso aí pode ocorrer, de fato, dentro dos processos. Ok? Avançando um pouco mais, então. Bom, a sentença termina o processo? Não, a gente sabe que da sentença cabe recurso, né? Cabe recurso de apelação. Então, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Então, o prazo de uma sentença é de 15 dias, para que dela eu possa apresentar uma apelação. Também eu tenho os embargos, que é um outro recurso, que eles servem para resolver obscuridade ou contradição na sentença, omissão, ele esqueceu de falar, o pedido, lá eram 2 pedidos, ele esqueceu de um, eu posso embargar para que ele trate do pedido que ele esqueceu, erro material, que é lá a digitação errada, né? Prazo, os embargos são apresentados 5 dias em petição do juiz com indicação do erro, da obscuridade, da contradição ou da omissão. Então, resumindo, da sentença cabem 2 recursos, embargo de declaração, para corrigir a decisão, né, erros ali que aconteceram, ou da apelação, que é para mandar para o tribunal rever, né, aquilo que o juiz fez, se foi certo ou se foi errado a decisão tomada. Ok? Bom, se apresentado recurso, o processo vai continuar tramitando. Agora,
Se não apresentar recurso, eu vou ter, né, recapitulando para vocês aqui, o 485 será uma sentença terminativa, logo, eu vou ter a coisa julgada formal. 487, a sentença conclusiva, consumativa, né, ou definitiva, ou conclusiva, vai nascer para nós ali a coisa julgada material. Então, o que é uma coisa julgada, pessoal? Coisa julgada ocorre de uma decisão que não cabe mais recurso. Em outras palavras, vamos pegar o maior prazo, que é de 15 dias. 15 dias após a sentença. Se não foi apresentado a apelação, ela transitou em julgado. O que significa transitar em julgado? Significa que não poderá mais ser alterada, né? Quero chamar a atenção de vocês que na coisa julgada formal do 485, que é terminativa, nada impede que a parte apresente de novo a ação. Porque a coisa julgada formal diz respeito apenas a erros do processo. Em contrapartida, quando se trata da coisa julgada material, essa não pode nunca mais ser rediscutida dentro do processo. O que vale dizer, aquilo que o juiz julgou aqui torna-se verdade entre as partes, fará lei entre as partes. Se o juiz, então, se não houver recurso, aquilo que foi decidido acabou, né, termina ali efetivamente o nosso processo. Então, resumindo, coisa julgada é a qualidade que torna imutável a decisão do juiz, né? Não se vai mudar mais, não se vai mais discutir aquela decisão daquele magistrado, ok? Então, essa é a ideia, pessoal, que nós tínhamos da sentença da coisa julgada, ok? Como eu disse, eu destaquei apenas os principais aspectos para vocês, que é aquilo que vai de fato importar para nós aí no dia a dia, nos concursos públicos, dentro dos processos, ok? E o nosso velho ritual, né? Estou aqui à disposição para as perguntas e quem não tiver perguntas, sinta-se à vontade já para ir lá fazer o formulário que já está disponível para vocês. Alguma pergunta, pessoal? Fico à disposição.